E a todos, meu nome é Fernando Michel, professor de Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as instituições sociais. Antes de começar minha aula, não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, é gratuito, deixe o sininho ativado para poder receber nossas notificações, e se tiver alguma dúvida durante a aula, manda aquele recadinho para mim, beleza? Olha só, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre instituições sociais. Tema bastante interessante. Esse tema é um tema que tem uma ordem e, como eu falei, havia falado, uma relevância muito grande, devido a gente estar sempre relacionado com alguma instituição. Então, nós vamos pensar aqui, durante a aula, alguns aspectos de como que nós passamos por certos processos de socialização. Vejamos, quando nós vamos falar a respeito de como que os seres humanos eles interagem e se interrelacionam dentro de uma sociedade, nós consecutivamente sempre iremos falar de um tema bastante importante, instituições sociais. É interessante lembrar que o conceito de instituição tem muito mais a ver com um processo de obrigatoriedade de relações sociais do que uma relação simplesmente automática. Na verdade, toda e qualquer instituição social ela é artificial. Não existe nenhum tipo de mecanismo que crie correção, normas, como a gente vai ver hoje aqui nesta aula. Que seja evidentemente natural, até mesmo porque em todas as instituições existem regras e elas têm muito a ver também com as relações sociais de cada tempo. Vejamos, a primeira definição que a gente pode pensar a respeito de instituição é que podemos dizer que essas instituições sempre têm uma determinada historicidade. Elas se alteram ao longo do tempo e elas dentro de cada sociedade têm as suas mudanças. Por exemplo, quando vamos falar de instituições sociais, a gente procura sempre falar sobre aquela estrutura social que já está estabelecida. O que significa? Significa que são estruturas mais rígidas, são aquelas determinadas regras que determinam uma quantidade de tempo histórico determinado. Nisso, ao mesmo tempo que elas existem, elas também tendem à permanência. Ou seja, quando nós vamos falar, por exemplo, à frente sobre a família, nós vamos ver que a família, enquanto uma instituição, ela permanece intacta ao longo do tempo, mudando as suas aparências, lógico, as suas formas, mas enquanto instituição, ela é uma instituição que possui uma característica permanente. Por isso, essa é algo estabelecido, correto, galera? Uma outra questão que é bastante importante é que elas são sedimentadas. Sedimentada é aquilo que tende a ser cristalizado ao longo do tempo. Então, por exemplo, é muito mais fácil a gente pensar no fim de um Estado, de um governo, de uma instituição momentânea, do que alguma instituição sedimentada durante muito tempo. Vou dar mais um exemplo. Quando se fala hoje que a família ela está em crise, que a família ela está acabando, na verdade isso é uma afirmação sem sentido, lógico. Até mesmo porque nós estamos falando de mudanças na forma da família e não na estrutura básica. As instituições elas tendem a uma determinada permanência. Outra coisa que eu posso enfatizar
que é bastante importante, é na noção de sedimentado. Se a gente lembrar sobre Estado, enquanto as organizações políticas e etc., nós vamos ver que o Estado ele tem uma quantidade que é bastante gigante de milênios, muito tempo, é duradouro. Ou seja, é uma instituição que tende a uma determinada permanência, ele já é algo que é sedimentado, sofre crises cíclicas, momentos de decadência, mas ao mesmo tempo o Estado ele ainda vai permanecer sedimentado. Também falando de um caráter que é normativo, de controle social, e o que isso quer dizer do ponto de vista prático. Porque nós, quando falamos em normas, estamos falando necessariamente de regras. Essas regras que podem ser sim ou não estabelecidas pelo indivíduo. Por exemplo, quando vamos falar a respeito de família, já que nós citamos aqui esse exemplo no início da aula, a família ela tem normas, toda família tem regras, mesmo sendo aquelas mais rígidas ou tradicionais, ela tem a categoria de normas. Mas ao mesmo tempo, essas normas têm determinado controle, elas servem com a função mais básica de socializar o indivíduo. Ou seja, colocar um indivíduo relacionado com outros indivíduos dentro de uma grande sociedade, um grande conglomerado. Geralmente eu costumo dizer aqui que quando a gente passa a pensar em sociologia como ciência, a gente tem que tratá-la de maneira extremamente, eu diria, normativa, daquela maneira simbólica, que a sociologia ela tem a característica mais empírica. Então, por exemplo, hoje nós podemos nós podemos dizer de mudanças estruturais na família, mas a gente não consegue falar, por exemplo, que as famílias elas não possuem nenhuma forma de controle social. Elas possuem sim essas normas. As famílias elas tendem a ter essa permanência, essa solidez. Olha, no segundo ponto da nossa aula, também é bastante importante para a gente poder estruturar essas informações. Quando nós vamos pensar nas instituições sociais de característica mais geral, nós podemos falar, inclusive, de 5 elementos gerais que toda e qualquer instituição ela vai ter. Essas são 5 características básicas. Isso aqui é importante para podermos pensar, inclusive, em algum tema, até mesmo para uma redação que você vai fazer, redação para um vestibular, seja um Enem ou qualquer outro tipo de prova que solicite que você faça uma redação. Toda instituição exerce uma coercitividade. A palavra coerção ela carrega um sentido de norma externa para algo bastante externo. Exemplo, quando o Estado ele cria uma norma, uma nova lei, a função dele é garantir que o indivíduo obrigatoriamente ele siga aquela regra, ele siga aquela lei, mesmo numa democracia onde o indivíduo ele tem uma certa liberdade, uma determinada liberdade, porém essa liberdade ela é bastante relativa, vinculada ao princípio de coercitividade da lei. O que significa essa coercitividade? Simplificando, é uma punição. Por exemplo, caso eu, professor Fernando Michel, eu não cumpra uma determinada lei, existe uma coercitividade sobre mim. Lembra do exemplo lá da lei seca, lá em 2013? O Enem, inclusive, teve até uma redação, um tema de redação vinculada às aplicações da lei seca no Brasil. Nós podemos até pensar se o indivíduo ele não cumpre uma regra democrática, já que ela foi publicada como uma lei, ele vai acabar sofrendo essa coerção. Toda instituição carrega sempre nela
a autoridade moral. É outro item. A autoridade moral, ela é o papel dentro do Estado de um deputado, de um vereador, de um presidente da República. A gente pode notar que a autoridade moral é quem exerce força ligada à ideia de constatividade. A terceira característica, não menos importante, é a característica objetiva. Ela independe da minha vontade ou da sua. Por exemplo, se eu, novamente, como exemplo, não concordo com a família tradicional, isso não significa que ela não exista. Ela existe. Isso é independente do meu querer, do indivíduo, o que liga a noção de exterioridade. Ela age de fora para dentro. Por exemplo, quando você nasceu, as instituições sociais que já existiam, que existem hoje, elas já existiam. Ou seja, não dependeu da sua vontade própria, não dependeu da sua posição subjetiva o aparecimento de uma determinada instituição. E por fim, a última característica é a historicidade. Essa, no meu ponto de vista, é a mais importante. Por quê? Quando a gente pensa as bases de uma instituição social, nós vamos chegar à conclusão de que elas mudam no tempo. Isso é notório. O Estado moderno, o Estado contemporâneo, o Estado da antiguidade, a família contemporânea, a família moderna, estão sempre numa verdadeira noção de mudança. Sabemos que, porque disso é bastante pessoal. A historicidade, na verdade, ela quebra aquela velha noção de que uma instituição seja simplesmente natural. Então, quando a gente começa a pensar em Estado, nós vamos ver que é uma instituição que surge. Essa instituição ela surge no momento, se desenvolve, pode entrar em crise, mas também o Estado também pode definhar como instituição, ou seja, pode ter uma crise, uma solução final e vir acabado. Beleza, galera? Olha, eu só quero dar uma dica importante durante essa aula. Uma dica de leitura de instituição social. Na minha concepção, o sociólogo mais clássico que escreveu sobre esse tema, que pode ajudar você a compreender melhor, que deu essas características básicas, foi o Durkheim. Aqui você encontra no nosso canal, inclusive, várias aulas sobre ele, e vocês poderão aprofundar sobre isso. Quando ele teorizou sobre os fatos sociais, ele entende, inclusive, que a educação é uma grande instituição social, que na verdade ela serve para reproduzir os laços das instituições existentes. Então a educação, galera, é uma espécie de aspecto moral que interioriza nos indivíduos em geral determinadas concepções, beleza? Vamos para o final da nossa aula, e nesse finalzinho eu vou querer que vocês pensem um pouco a respeito de dois tipos gerais de instituições sociais. Primeiro, as instituições sociais regulativas. Essas têm uma função reguladora muito mais clara, não que as outras não tenham, porém essa vai servir muito mais para dar correção e ação de força sobre o indivíduo do que as outras. Por exemplo, a igreja, escola, família, são três instituições clássicas que a gente pode pensar a atividade de regulação moral. Por exemplo, vamos pegar o caso do cristianismo. A igreja cristã, tipicamente a igreja católica, ou até mesmo outra qualquer dentro do cristianismo, elas possuem suas regras, têm normas, e essas normas elas servem para regular as atividades sociais cotidianas. Então, há uma determinada posição moral. Essa posição moral ela
determina tipo de pensamento, algum tipo de convicção sobre a vida cotidiana. A escola nem precisa se falar. Se você pegar na escola onde você estuda, por exemplo, você vai ver que ela tem direitos, tem os seus deveres, e tem também as regras e as formas de punir aqueles que não seguiram essas regras. Por isso que elas regulam o indivíduo e formatam ele a uma determinada posição moral. A família, acho que nem precisamos dizer necessariamente que a família é um exemplo óbvio, um exemplo claro de uma regulação social. Pais, mães sempre regulam seus filhos desde a infância, da adolescência até a fase adulta, onde ele poderá seguir o seu caminho, no sentido de levá-los a algumas normas. Agora, nota-se que aqui tem uma questão bastante curiosa que podemos colocar em pauta. A igreja e família, por exemplo, não necessariamente tem uma informalidade, ou, aliás, não tem uma impessoalidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o que difere as atividades de uma instituição regulativa de uma operativa é que as operativas elas são muito mais fundamentadas em acordos legalizados, em aquilo que o grande Max Weber ele chamou de dominação burocrática. Ficou claro, galera? A norma de operação de indivíduos ela é um tipo de norma, vocês vão poder ver aqui no quadro logo aqui atrás, que opera sobre os indivíduos de maneira impessoal, que serve para qualquer indivíduo. Por exemplo, se eu, Fernando Michel, eu quero ir numa instituição financeira, abrir uma conta bancária nessa instituição, ela é uma instituição social. Se eu quero abrir uma conta nesse banco, eu tenho que levar a documentação para poder ter aquela regulamentação. E eu devo levar os mesmos documentos que qualquer outra pessoa. Se você quer se matricular na universidade, qualquer indivíduo, independentemente de posição, ele tem que levar as mesmas normas, tem que ser da mesma forma. Então ela é geral, ela é operativa porque ela organiza a vida social com a função clara de ser fria e impessoal, compreende? Amarramos a aula, simples, instituição é o que regula os indivíduos. Para regular os indivíduos, 5 características básicas que os colocam dentro de uma determinada sociedade. 2 tipos de instituições sociais, regulativas e operativas. Essas têm uma função coercitiva maior, a regulativa, e essas características de impessoalidade, ela vem da operativa, beleza? Então olha só, quando a gente pensa em instituições sociais, nós vamos pensar a respeito de vários tipos. Tudo bem? Beleza? E aí pessoal, gostaram da minha aula? Então olha só, deixa um like aqui para mim. Quer aprofundar sobre instituições sociais? Temos na descrição um conjunto de links para você estudar. E não se esqueça, temos também nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, para você nos acompanhar. Um grande abraço e até a próxima videoaula.